Olá, alunos! Vamos continuar a nossa revisão para o concurso do INSS 2016 e agora vamos fazer a revisão do que chamamos de CPU, a Unidade Central de Processamento, ou ainda chamada de UCP em português, Unidade Central de Processamento, que nada mais é do que o processador do teu computador. É o local onde os dados são processados de forma centralizada, ok? Bem, mas o que nós precisamos saber sobre esta CPU? Que ela é composta por várias partes. Por exemplo, nós temos dentro da CPU a UC, que é a unidade de controle, que controla como esses dados serão processados. Dentro dessa CPU, nós temos também a ULA, a unidade lógica aritmética, que ainda pode aparecer como UAL, de unidade aritmética e lógica, que é o local onde os dados são processados. Então, dentro da CPU, a UC controla o processamento, mas não processa dados. E a ULA é quem realiza os cálculos que demandam o processamento de dados efetivamente. Então, a ULA é a unidade lógica e aritmética e é o local dentro da CPU onde, de fato, os dados serão processados, onde serão feitos os cálculos matemáticos que demandam, claro, este processamento. Além disso, ainda nós temos os registradores, também conhecidos como registros, que são pequenas porções de memória interna da CPU que armazenam os dados que vão sendo processados imediatamente pela ULA. Então, a ideia é essa. Nós temos dentro da CPU a UC, a ULA e os registradores. Registradores, então, porções de memória que fornecem ou recebem os dados que a ULA vai processando. Mas, além disso, olha um ponto importante. Quando a gente pensa em relação a essa CPU e aos seus elementos, tu tem que sempre imaginar que isso é interno dentro de um processador, ok? Bem, mas existem outras memórias além dos registradores que nós devemos estudar. Observa, ali eu tenho uma fábrica e eu poderia ter a seguinte ideia agora. Esta fábrica produziu um chip de memória RAM. Na verdade, produziu um pente com vários chips de memória RAM. A memória RAM é considerada a memória principal do teu computador. E esta memória RAM, memória principal do teu computador, que vem na forma de um pente, de um módulo, que é conhecida como memória de acesso aleatório. Por isso, RAM. RAM significa memória de acesso aleatório e ela é a memória principal. Por que ela é a memória principal? Porque ela é responsável por manter os dados que estão sendo processados, os dados que estão em processamento. Então, a memória RAM é a memória de acesso aleatório, conhecida como a memória principal do computador, porque mantém armazenados os dados que estão sendo processados lá pelo processador, lá pela CPU. Mas é ela quem mantém esses dados armazenados que vão sendo processados aos poucos pelo processador. Perfeito. Nesse ponto, nós matamos a memória RAM. Mas algumas características são interessantes. Observe essa imagem. A memória RAM é uma memória descrita. Isso quer dizer que o seu conteúdo é gravado durante o uso do sistema, porque ela é uma memória que permite tanto a leitura quanto a escrita dos dados. Esse é um ponto importante. Saber que a memória RAM é uma memória de leitura e escrita. A princípio, quando o fabricante grava o pente de memória RAM, ele vem sem nada lá dentro. À medida que o usuário vai processando os dados, o sistema vai escrevendo na memória RAM e, posteriormente, também vai lendo os dados dessa memória RAM. Por isso que ela é considerada uma memória de leitura e escrita. Esse é um ponto bem relevante. Mas olha só um outro fato. Enquanto eu tenho fornecimento de energia elétrica, os dados se mantêm na memória RAM. Agora, se eu acabar o fornecimento, se eu não fornecer mais energia elétrica para a memória RAM, os seus dados são apagados. Observa, com energia elétrica, os dados são mantidos. Sem fornecimento de energia elétrica, os dados são apagados. Portanto, isso faz da memória RAM uma memória volátil. Ela só mantém os dados enquanto houver o fornecimento de energia elétrica. Não havendo mais o fornecimento de energia elétrica, a memória RAM simplesmente perde os seus dados. Então, sabemos que a memória RAM, bem importante para efeito de prova, é considerada uma memória volátil. Ela é de leitura e escrita, sim, e ela é volátil porque ela perde os dados na ausência do fornecimento de energia elétrica. Ok, pessoal? Na próxima aula, continuamos com nossa revisão para o concurso do INSS 2016. Até a próxima aula. Bons estudos!